Alô estimadas, bem-vindos e bem-vindas novamente aqui para o nosso curso da Ética e Felicidade, lições sobre a filosofia antiga. Eu sou o professor Djalma e hoje nós vamos já para a aula número 3, que leva como título a filosofia antiga como um modo de vida, como um exercício espiritual. Então a gente vai se situar um pouco para compreender a contribuição da filosofia para uma vida boa, para uma vida feliz. E eu começo com um provérbio africano que diz assim: se você não sabe de onde veio, não saberás para onde ir. Olha que bonita essa frase. A importância dos estudos, dos pensadores antigos, da filosofia, para a gente compreender a realidade e, quem sabe, projetar um futuro como pessoa e também como sociedade, a compreensão das teorias, dos pensadores antigos e, principalmente, a contribuição da filosofia para a vida da gente. Então, nós vamos na aula de hoje, claro, uma ideia bastante geral. Vamos caminhar hoje como, não vamos fazer um rígido assim formalismo de um seminário acadêmico, nem tanto assim um desregramento anárquico, umas conversas populares, quando a gente muitas vezes se reúne com os amigos para tomar uma cerveja, a gente começa a filosofar. Vamos ficar entre meio, nem tanto formalismo, nem tanto também essa conversa assim popular. Bom, estudar a felicidade ou ser feliz, na verdade, não são os mesmos caminhos, né? Não é o mesmo caminho. Nossa proposta aqui é uma tentativa de estudar o conceito de felicidade a partir de 3 áreas fundamentais das áreas das ciências humanas e sociais, principalmente a filosofia, a sociologia e a psicologia positiva. Bom, nosso curso não será apenas de passar informações, mas, num certo sentido, nos educar juntamente. Informações é uma coisa. Aqui nós vamos tentar também nos educar para que a gente possa viver melhor. Ou como diz um pai da química moderna, que eu gosto muito dessa frase, Robert Boyle, que era, na verdade, adepto do empirismo da filosofia de Francis Bacon, ele diz assim: as bestas, quer dizer, os animais, habitam e desfrutam o mundo. O homem, se quiser mais, tem de estudar e se espiritualizar. Essa é a nossa missão, portanto, como seres humanos, avançar nos estudos para nos tornar, na verdade, mais humanos. Por isso, a minha proposta aqui, vocês vão perceber durante as aulas, uma proposta sincera de cooperar com vocês, na verdade, principalmente de trabalhar essa questão da essência do ser humano, trabalhar essa dinâmica do fortalecimento da espiritualidade do ser humano. Quando a gente fala espiritualidade, sempre vocês podem compreender no sentido bastante amplo. Não vamos visar aqui no curso uma erudição filosófica, acadêmica, que vocês vão perceber, mas tecer algumas considerações sobre esse termo de felicidade vivenciada por sua própria existência. Nós vamos fazer essa experiência. E por que não dizer, tentar mais desconstruir, quem sabe, esse conceito tirânico de felicidade autoimposto pela sociedade, ou autoimposta pela sociedade capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, que impõe uma regra ou um modelo de felicidade a ser seguida. Nós vamos estudar, então, ideias que podem fundamentar a compreensão da felicidade em outros parâmetros. Como diz o Eduardo Gianetti, que tem um livro ótimo também sobre a felicidade, uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: nós vamos estudar sem perder a leveza e o bom humor. Vamos perseguir com afinco a verdade. O sério não é sinônimo de obscuro, de soturno, assim como o profundo não é o de ser obscuro. Se a busca do saber não precisa ser sisuda, e também a alegria da convivência não precisa ser frívola. Então nós vamos
estudar com seriedade, mas também sempre procurando manter o bom humor aqui, né? Nós vamos fazer um verdadeiro simpósio. Eu gosto muito dessa palavra porque do grego, simpósio significa aqueles que se reúnem para conversar e beber junto. Nós vamos aqui, na verdade, conversar, dialogar, só vai faltar nas nossas aulas aqui uma boa taça de vinho. Mas quem sabe um dia nós nos encontramos nas nossas aulas presenciais ou nas nossas palestras, que a gente possa depois desfrutar com uma boa taça de vinho. Muito bem? Para isso nós temos que fazer leituras prévias, nós temos que aprofundar as indicações, os exercícios que nós vamos passar aqui durante as nossas aulas. Por isso que eu falo assim, estudar hoje a filosofia, estudar esse conceito de felicidade, exige de nós um certo esforço, exige de nós um certo compromisso, porque hoje nós somos contemplados pela dinâmica do consumo e da propaganda, ditando regras de como a gente deve viver. Por que não dizer que nós vivemos hoje uma era do individualismo, do egocentrismo, também do narcisismo das redes sociais, do culto à imagem? Nós precisamos, então, de uma certa forma, remar contra a maré. O que isso significa? Lutar, desconstruir, num certo sentido, procurar responder essa pergunta: qual seria a melhor maneira de viver? E essa é uma pergunta altamente filosófica. Eu lembro que na aula de ontem nós trabalhamos a aula inicial, a número 2, nós falamos sobre os mitos. E o Ulisses, que na verdade é o Odisseu, ele sempre procura retornar ao seu lugar natural. Nunca esqueçam, anotem essa palavra, lugar natural. Significa onde eu estou e sou feliz. Eu nasci para isso. Então procurar. O professor Clóvis de Barros Filho sempre diz nas suas palestras assim: demorem sempre a decidir, mas depois que decidir qual o rumo da sua vida, na verdade, seguir, não olhe mais para trás e coloque como meta essa projeção dessa vida boa, essa projeção desse estado natural, como diz assim, o seu lugar natural a ser conquistado. Por isso, nós vamos discutir a filosofia hoje. Na verdade, então, a filosofia, ela ajuda muito porque ela é a mãe de todas as ciências, é um conhecimento universal, mãe da matemática, da física, da química, da biologia, a mãe da medicina, é a primeira ciência, por que não dizer? E até pouco tempo atrás, as universidades reconhecidas no mundo, todos os alunos que adentravam no curso de uma faculdade, das engenharias, da medicina, do direito, nas áreas jurídicas, elas passavam um semestre ou 2 fazendo disciplinas das áreas das ciências humanas. Então, é como se nós, na universidade, tivéssemos um prédio bem no portal da universidade que contemplasse as áreas das ciências humanas e ciências sociais. Primeiro, os alunos, os professores, educariam os seus alunos para a compreensão de si mesmo, da sua mente, das suas relações sociais, para depois se tornar um médico, um advogado, um engenheiro ou um pedagogo como tal. Nós precisamos da argumentação filosófica. E ela não é, na verdade, uma mera abstração canônica. A filosofia, vocês vão perceber na aula de hoje, é a nossa própria vivência. Ela faz parte do nosso mundo, na verdade, e se relaciona com aquilo que nós já conhecemos. Filosofia não é a pensar sobre algo que você desconhece, na verdade. Então, hoje a filosofia, por um lado, ela tem um certo respeito pela sociedade, mas por outro, até um certo desprezo, por que não dizer essa visão utilitarista. As pessoas sempre perguntam: filosofia para quê? O que serve a filosofia? A filosofia não tem, na verdade, um fim utilitarista de produzir um objeto. A filosofia precisamos e muito para refletir sobre a existência humana, da sociedade, quais os rumos que nós estamos adentrando nesse universo da sociedade moderna.
Por isso que nós precisamos de filosofia. E por isso, por outro lado, o desprestígio. Muitas vezes até por governos que dizem que a filosofia não ajuda, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de engenheiros agrônomos. Sim, precisamos de engenheiros, precisamos de médicos, mas também precisamos de verdadeiros seres humanos. É isso que nós temos que compreender na sociedade. Então, a filosofia, ela exige de nós uma reflexão, e também precisamos trazer a filosofia para as nossas discussões mais particulares. Então eu começo dizendo assim, onde na verdade surgiu a filosofia e o que é propriamente dito a palavra filosofia. Filosofia, na verdade, é uma palavra grega, significa philon mais sophon. Philon significa amigo, aquele que se aproxima da sabedoria. Então, o filósofo não é aquele que é sábio, o filósofo é aquele que procura refletir a existência e se aproximar da sabedoria. Então, ele está sempre em busca da sabedoria. Não é um mero saber cognitivo. Muitas vezes as pessoas são sábias sem muitas vezes ter passado pelos bancos escolares das universidades. Então, buscar a sabedoria. Muito bem, Philon Sophon, amigo da sabedoria. Os gregos antigos, 500 anos ainda antes do nascimento de Cristo, foram os primeiros a cunhar ou descobrir esse conceito. Dizem os historiadores que foi Tales de Mileto, outros atribuem a Pitágoras. Surge então uma tentativa de explicar o mundo, é importante você anotar isso, explicar o mundo não mais através dos deuses, não mais através dos mitos, dos heróis, mas através da racionalidade, através do logos, da razão. Foi um salto muito importante, porque até então as pessoas eram essencialmente norteadas e determinadas pelas vontades divinas. Agora não mais. Chegou um momento que o homem começa a explicar todos os fatos da vida a partir da racionalidade. Começa a pôr em dúvidas os conhecimentos sagrados, divinos da época. Essa é a dimensão, então, da filosofia. Um pensamento reflexivo, racional, um certo espantar-se sobre a realidade que aí está. Então, discutir sempre a existência humana e suas relações é a contribuição da filosofia, que ela diferencia um pouco da religião. A religião exige fé, a religião é mais dogmática e a filosofia por si só, ela vai trazendo mais questionamentos muitas vezes do que propriamente respostas. Então, a filosofia sempre pergunta o porquê das coisas. E a ciência também é diferente. A ciência se pergunta assim, como as coisas são feitas. A ciência, ela exige uma racionalidade, mas sempre o objetivo dela é um objetivo comum, um concreto, perfeito? E para a filosofia, nós precisamos de ócio. O que é ócio? Ócio é o tempo livre. Nós precisamos tempo para ler, tempo para refletir sobre a nossa própria existência. Ócio significa tempo livre. Aristóteles, que foi um pensador clássico, dizia assim, quem não tem tempo para a reflexão filosófica não serve para ser cidadão. Nós precisamos, então, de tempo para refletir, tempo para pensar. Por isso que os gregos cunharam o conceito assim, nec ócio. Nec significa não, não ócio. Então, o negociante, aquele que se entretém com a dinâmica dos negócios, não servem para ser pensador, porque eles estão entretidos com uma outra dinâmica. Perfeito? Então, estamos encerrando aqui essa parte da primeira aula, na verdade, na terceira aula da filosofia. Só para dizer, então, terminando, que filósofo não é uma pessoa excêntrica, filósofo não é uma pessoa normal, que pensa, não é uma pessoa de aparência esquisita. A filosofia e nós, na verdade, o filósofo, refletimos sobre questões que já existem. Como diz Comte Sponville, a filosofia sempre é uma reflexão sobre os saberes disponíveis, daquilo que nós já conhecemos. Então, convido vocês a
adentrar agora na segunda parte da aula da filosofia, que a gente vai explicar como ela surgiu e como ela se desenvolveu. Até logo mais!